time do Santos todo correu e o time do Grêmio todo parou. Bom, eu concordo com você em algumas coisas. Numa outra coisa, não. O Grêmio jogou bem, sim, contra o Flamengo. Apesar que não veio o resultado. Hoje o Grêmio não jogou mal, o Grêmio jogou bem, de novo, na minha concepção. Aí eu concordo com você. O gol que a gente não poderia ter tomado. É aquele gol que faltou atenção. Aquele gol que nós tínhamos combinado na pré-eleição. Eu passei algumas coisas para eles. Infelizmente não foi feito naquele momento do escanteio. E no momento que o jogador do Santos deu o chutão para fora, eu estou gritando para eles que a bola não iria sair, porque eu estou na linha, estou vendo, e meu time parou. Então aí faltou atenção, faltou foco. E infelizmente ali nós tomamos o gol, porque os jogadores do Santos acreditaram, nós ficamos assistindo e tomamos o segundo gol. Apesar que, como eu costumo falar para eles, a bola pune. Nós fizemos o gol, tivemos mais umas 2 chances claras de gol e não matamos o jogo. O Santos teve poucas chances e fez 2 gols. O futebol é bola na rede, tem a chance, tem que fazer o gol. Tem as mais chances, tem que continuar fazendo gol, porque a bola pune. E hoje, infelizmente, nós fomos punidos de novo por não termos matado o jogo e principalmente por termos parado num lance que eles acharam que a bola tinha saído e a bola não saiu e o gol deles foi legítimo. Renato, ainda no primeiro tempo, notei o time nervoso. Por 3 oportunidades, o Santos teve contra-ataque e por erro de 1 metro. Chegou a diagnosticar o porquê desse nervosismo ainda no primeiro tempo? No segundo tempo até acalmou um pouco, conseguiu fazer o gol, depois voltou o nervosismo. Por que essa oscilação? Eu lembro que no Maracanã eu te perguntei sobre a questão da eliminação, se poderia atrapalhar no restante do Campeonato Brasileiro. Você deu ênfase que não, que acabou ali, ponto final, vida que segue. Mas tem algum resquício dessa eliminação, nervosismo? Não. É lógico que nós estávamos tristes pela eliminação, mas nervosismo não, porque eu preparei bem o meu time. Inclusive, falei para eles que nós tínhamos que trabalhar bastante em cima da parte psicológica, como eu falei para eles no jogo contra o Vasco. A parte psicológica deles, que estavam na zona do rebaixamento, necessitavam de qualquer jeito da vitória, e nós poderíamos trabalhar sim no nervosismo do Santos. Então, o que faltou para a gente em determinados momentos, em determinadas situações do jogo, foi um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade. Nós nos precipitamos no último passe e muitas vezes o Santos teve o contra-ataque justamente porque nós pecamos naquele último passe. Mas não tem nada a ver com nervosismo, não. Aí faltou foi a tranquilidade e ter caprichado mais no último passe. Até porque o Santos teve os contra-ataques justamente para os nossos erros lá no ataque. Renato, eu sei que o Grêmio vem de uma eliminação e a questão psicológica pode afetar um pouco, a gente já estava falando sobre isso dentro da coletiva, mas eu não sei se tu concorda comigo que a intensidade do Grêmio hoje foi muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, especialmente na arena. Os jogos fora de casa o Grêmio tem entrado um pouco menos intenso. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as trocas, a ideia do Galdino hoje, um cara que não tem tanta velocidade assim, mas que voltava de lesão também. Queria que tu falasse um pouco disso, da intensidade do time. Tu acha que essa é a intensidade que o Grêmio precisa entrar nos jogos? Não, intensidade a gente tem. Hoje nós não tínhamos 2 jogadores importantes no nosso esquema, que é o Vila e o Soares. Quanto ao Galdino, eu coloquei ele porque ele está voltando de lesão, mas uma hora ele também tem que recuperar o ritmo de jogo dele, como o Luan precisa, como o Lucas precisa, como o Juan precisa. E ele está mais adepto ao nosso esquema de jogo, faltando 15 minutos, 20 minutos, então ele poderia aguentar tranquilamente, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante também. Ali não era o problema de velocidade, não. O problema ali que eu falo, a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais nas oportunidades que a gente teve depois que fez o gol, não fizemos. E principalmente pagamos pelo um erro, digamos assim, um erro inadmissível, um erro infantil no segundo gol do Santos, não tirando os méritos do Santos, obviamente, mas aí faltou tudo isso.
Nós não poderíamos ter tomado aquele gol, de maneira alguma. E, infelizmente, nós tomamos. Falei para vocês antes mesmo de começar o jogo, eu preciso recuperar alguns jogadores que estão chegando, que estão voltando do departamento médico, mas são vários jogadores que precisam de ritmo de jogo. Por isso que eu tenho escolhido um ou outro durante as partidas, justamente porque se no momento colocar 4, 5 jogadores que estão voltando de lesão, ou alguns jogadores que estão chegando de fora sem esse ritmo de jogo, aí sim o adversário vai nos atropelar. O problema é que cada 3 dias tem uma partida, e o jogador só vai readquirir o ritmo de jogo dele jogando. E muitas vezes tem que colocar 2, 3 deles para dentro do campo, mesmo sem o ritmo. Foi o caso do Galdino hoje, mas já era esperado. O problema é que eu troquei também o Fábio, porque no momento que entrou o Soteldo, o Fábio estava com cartão amarelo, coloquei o João que estava descansado, sem o cartão. O Felipe cansou, o próprio Franco também não estava dando aquilo que a gente espera dele no segundo tempo. Então, tem algumas trocas de alguns jogadores que eu preciso trocar e, de repente, quando preciso mudar um pouquinho mais o esquema, não dá, porque eu já fiz todas as substituições devido aos jogadores que de repente, sentem um pouquinho cansaço no segundo tempo. Renato, aqui da Jovem Pan, uma perguntinha. Primeiro Goiás, Vasco, Santos e só um ponto conquistado aí do Grêmio com times que estão lá embaixo da tabela. O que esperar de diferente para o jogo contra o Cruzeiro? Deixar de ser Robin Hood. Tirar dos ricos e dar para os pobres. Com todo respeito. A gente ganha dos clubes que estão lá em cima, que estão brigando com a gente lá. E a gente tem perdido pontos importantes, com todo respeito, para os clubes que estão na zona do rebaixamento. Mas não que nós quiséssemos, obviamente, perder o jogo, né? Mas é o desespero também dos adversários que precisam da vitória. O Santos tem um belo grupo. Eu nem sei como o Santos se encontra nessa situação, diga-se de passagem. E os jogos, não adianta, não é só o Grêmio que busca objetivos no campeonato. Todos os clubes buscam objetivos. O Santos, que na situação difícil no campeonato, jogando em casa, com a torcida dele, necessitava de qualquer jeito da vitória. Conseguiu por erros infantis, digamos assim, nossos, mas conseguiu. Então, no segundo turno, clubes que vão brigar pelo título, clubes que vão brigar pela Libertadores, clubes que vão brigar pela Sul-Americana e clubes que vão brigar contra o rebaixamento. Então não tem jogo fácil. O que a gente não pode, independente do adversário estar na zona do rebaixamento não, é dar esse mole, essa infantilidade, digamos assim, né? Do segundo gol do Santos. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer numa equipe que busca e ainda brigar pelo título, busca pelo menos uma vaga direta na Libertadores. Esse mole é inadmissível. Mas, quanto a isso, eu já conversei com o grupo depois do jogo no vestiário. A cobrança teve, pode ter certeza, e a cobrança foi grande, que é para o bem deles. Porque não dá. Não dá para a gente tomar um gol esperando que a bola saia. Não, a bola isso aqui não determina, e a bola não saiu, porque eu estava na linha. Então, não tem que pagar para ver. Tem que correr atrás, fazer a falta, correr, brigar pela bola, e depois ver se a bola saiu ou não. Que aí o VAR vai ver. Agora, esperar que o VAR vai dar uma bola que não saiu, aí realmente incrível, foi o erro inadmissível nosso. Por isso que nós deixamos aqui mais 3 pontos hoje. Renato, em determinado momento da partida faltou um pouco de melhora na tomada de decisão ou leitura de jogo, porque principalmente no primeiro tempo, muitos erros de passe, às vezes proporcionando contra-ataque para o Santos, alguns contra-ataques perigosos, pegando a defesa desarrumada. E eu acho que em 2 oportunidades eu vi uma cobrança de falta lateral, em vez da bola ir na área, tu tinha os zagueiros na área e a cobrança foi curta, para sair com a bola curta ali. Não faltou um pouco de leitura de jogo, tomada de decisão melhor? Sim, perfeito. Foi o que eu mais cobrei deles no intervalo do jogo. E falei para eles isso antes de começar o jogo. O contra-ataque que a gente estava dando para o Santos, a gente estava errando muito no último passe, no último terço do campo, e principalmente nosso meio-campo todo estava passando na frente da linha da bola. É óbvio que sobraram espaços, jogadores rápidos, como o Santos tem, e infelizmente a gente proporcionou esse tipo de contra-ataque. E na bola parada também eu chamei a atenção do Franco no intervalo do jogo, justamente por isso. Nós tivemos uma falta do lado da área, que era para esperar, nós estávamos com um time bom de cabeça, aí nós batemos e da falta, que não foi colocada na área, e nós tomamos o contra-ataque. Então são decisões que eu tenho cobrado bastante, tenho passado tranquilidade, tenho passado confiança para eles tomarem essas decisões,
Agora, são eles que tomam. São eles que estão lá dentro do campo. Eu ensino, eu mostro, falo. Eu não posso entrar em campo e tomar as decisões por eles. Aí são os jogadores. Qualquer treinador, ele procura ensinar, mostrar. Agora, as decisões quem toma dentro do campo são os jogadores, não só do Grêmio, de qualquer time. O treinador explica. O treinador não pode entrar em campo. Então, as decisões são deles. Então, é nesse aspecto que a gente precisa parar de cometer alguns erros infantis, na tomada das decisões, entendeu? Porque no momento que você toma as decisões erradas, você proporciona com que o adversário te ataque. Ou você proporciona jogadas de gols ou gols do adversário. E foi mais do que nunca que aconteceu hoje. Renato, no momento de baixa da temporada, você disse que o Grêmio brigaria na parte de cima, e o que de fato aconteceu, né? Apesar da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Agora, com um turno pela frente, o Grêmio é candidato a quê? A justamente uma vaga direta na Libertadores e pode ser cobrado por isso? Cobrados somos todos, nós sempre. Agora, cobrado. Todos os clubes são cobrados. Se você procurar qualquer presidente de qualquer clube, qualquer vice-presidente, qualquer executivo de qualquer clube, qualquer treinador, vai cobrar que o clube seja campeão. Se não der uma vaga direta na Libertadores. Esses são os dois primeiros objetivos de qualquer clube. O do Grêmio não pode ser diferente. É o que eu falava lá atrás. O Grêmio não estava tão bem, aí todo mundo falava, o Grêmio antes mesmo do campeonato vai brigar para não cair. O Grêmio está lá em cima na tabela. O Grêmio hoje é o 5º colocado, está 1 ponto atrás do 3º colocado, 2 pontos atrás do 2º colocado. O que o Grêmio briga no campeonato? Tem chances? Quem tem chance de brigar pelo título? O Grêmio tem chance de brigar pelo título. É difícil? Sim, é difícil. A gente sabe fazer as contas. A gente conhece os números. A gente conhece a parte da matemática. Mas não é impossível. Agora, o Grêmio, se vai ver a tabela, o Grêmio está lá em cima e tem uma partida a menos. E eu não estou nem dando a desculpa de uma partida a menos. O que eu não posso admitir é esse tipo de erros de hoje. Esquece uma partida a menos que a gente tem. São os erros infantis que a gente cometeu no jogo de hoje. E por isso que eu cobrei muito depois do jogo e vou continuar cobrando durante a semana toda. Se um time que pensa em brigar pelo título ou no mínimo uma vaga na Libertadores, não pode cometer esse tipo infantil que nós cometemos hoje de erro. Aí a conta chega, aí a bola pune e nós somos punidos. Então, o que nós vamos brigar? Vamos brigar enquanto tiver chance pelo título e vamos brigar direto uma vaga na Libertadores. Esses são os dois objetivos que eu coloco para o meu grupo. Eu não falo em Sul-Americana, com todo respeito a qualquer outro clube. Eu não falo muito menos em rebaixamento, obviamente. Eu falo e coloco na cabeça deles. Vão brigar enquanto tiver chances matemáticas pelo título. Se não der, uma vaga direta na Libertadores. É por isso que a gente trabalha. Por isso que a tua pergunta foi boa. Por que a gente briga? Ou pelo que a gente briga? A gente briga por isso. Eu não admito outra coisa que não seja isso. Entendeu? Até porque eles sabem. Eles sabem que eu estou sempre com eles, defendo eles, brigo por eles, apoio eles em todas. Agora, a cobrança pode ter certeza. No dia a dia ela é imensa. Ela é imensa. E durante a semana toda, hoje, já cobrei muito deles, estou muito chateado pelo gol que nós tomamos no segundo. Que é inadmissível, volto a falar. E eles vão escutar a semana toda por isso. Eles vão escutar. E foi o que eu falei para eles hoje. Vocês pretendem chegar onde? Vou brigar pelo título Libertadores. Ótimo, eu também. Desse jeito? Desse jeito? Desse erro infantil? Então, eles também, pode ter certeza. Como eu sou cobrado, eu cobro deles. Não vai ter paz. E já adiantei para eles. Tem a parada da data FIFA. Preste atenção, falei para eles. Estejam lá em cima. Querem folga? Estejam lá em cima na tabela. Porque eu não vou para o Rio de Janeiro, mas também vocês não vão para lugar nenhum. Vamos trabalhar. Então você sabe. Busquem, parem de dar esse mole para o adversário. Nada contra o Santos, pelo contrário, ninguém está tirando os méritos do Santos. Agora, se o adversário tem méritos para nos vencer, para fazer os gols, ótimo, é mérito do adversário. O que não pode acontecer, um time que está brigando pelo título, está brigando pela Libertadores, cometer esse erro infantil de hoje. Esse erro infantil, eu vou escutar a semana toda. É inadmissível. Inadmissível. Porque tem alguns aspectos que eu já passei para eles antes da partida, que eu não vou falar aqui, e não foi só o erro, porque eles pensaram que a bola tinha saído. Por outros erros que nós cometemos na mesma jogada. Mas isso é papo meu com o grupo. Renato, aqui da TNT Esportes. Antes da rodada começar, o Grêmio estava entre os 4 melhores mandantes e apenas o 8º visitante.
com a melhor campanha. O que fazer para o Grêmio equiparar, deixar semelhante a campanha que ele tem dentro de casa com a campanha que ele tem fora de casa? Eu não cometer esses erros infantis. Nós cometemos o erro infantil no jogo contra o Vasco e fomos punidos. Hoje o erro foi maior ainda e fomos punidos. Então, no momento que você para de dar mole para o adversário e se o adversário for superior e tiver condições de nos vencer e forem melhores, ok. O que não pode é a gente deixar de pontuar ponto ou pontos fora de casa para a gente continuar tendo uma boa campanha, para a gente continuar lá em cima no G4, é parar de dar esse mole. O exemplo que eu dei para eles hoje, o gol que nós tomamos do Santos, parece aquela pelada de final de semana, o pessoal numa festa, todo mundo bebendo, vamos para uma pelada agora. Olha que gol maneiro que o cara fez. Parece assim. Por isso que estou falando, estou chateado e é inadmissível o gol que nós tomamos por erro infantil nosso. E isso vocês vão escutar a semana toda, pode ter certeza. E eu não fui perguntado, mas eu vou responder aqui para vocês. Ninguém vai me perguntar sobre a minha expulsão? Eu vou fazer, calma que eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou ajudar vocês. Renato, por que você foi expulso? Bom, vamos lá, a explicação. Eu fui expulso pelo seguinte, em primeiro lugar eu mereci ser expulso. Mas tem um fato, que eu fui cobrar do árbitro, do quarto árbitro, que nem tinha sido falta do Reinaldo. Ele deu o segundo amarelo e o auxiliar dele, o Bandeirinha, estava na frente do lance, poderia auxiliá-lo, não auxiliou. Pelo menos na visão que eu vi o lance no vestiário, e na hora nem falta foi. Na pior das hipóteses, que no meu entender eu estava na linha, como eu vi que a bola não saiu, estava na linha, nem falta foi. E eu não estou dando desculpa, não. Na minha opinião. Na pior das hipóteses, foi falta, não era falta para cartão amarelo. E aí eu me exaltei. Eu falei para o quarto árbitro que eu estava cansado de ser roubado. Errei. Eu estou assumindo o meu erro. Estou assumindo e a expulsão foi justa. Então, já que vocês não perguntaram, eu estou falando isso. Mas, se vocês forem ver o lance lá, uma coisa não justifica, um erro não justifica o outro. Eu achei que não foi falta, muito menos para cartão amarelo. Ele deu o segundo e o meu jogador foi expulso. E eu falei essas palavras para o quarto árbitro que não deveria. Então, foi merecidamente expulso. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. A entrevista coletiva do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Para o Grêmio chegar lá em cima, deixar de ser Robin Hood. O lance do jogo em questão, né, hoje,